Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Hoje nós vamos meditar o Salmo número 5, versículo 3. Vamos ao texto. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Irmãos, o Salmo número 5 ele é atribuído a Davi e é classificado como um salmo de súplica matutina. Provavelmente esse salmo foi escrito durante um período em que o rei Davi estava enfrentando perseguições, até mesmo enfrentando oposições diante do seu reinado. Possivelmente por conta de tensões internas em seu reinado ou também ameaças externas. Nós vemos neste salmo um costume adotado por muitos judeus piedosos que nós vemos em Êxodo capítulo 29, versículo do 38 ao 39, onde Arão, conforme ordenança de Deus, ele oferecia sacrifícios pela manhã e pela tarde, como diz o versículo 38 do capítulo 29 de Êxodo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Diante disso, deste salmo, nós vemos que Davi, ele ora como um rei e como adorador. E aqui tem um dado muito interessante, porque o fato de Davi agora estar sentado em um trono, ele não esquece de ser adorador. Aliás, Davi não era um rei pastoreando, mas um pastor reinando. E nós vemos a intimidade que Davi nutria com este Deus através das suas orações pela manhã e pela tarde. Ele se coloca diante de Deus não apenas, meus irmãos, como alguém em necessidade, mas como um servo. Alguém que reconhece a justiça, alguém que reconhece a santidade divina. E diante desse comportamento de Davi, no desenrolar do Salmo, nós vemos um contraste com a maldade dos ímpios, que é aqui relatada no Salmo 5. Quando nós vemos este ato de pela manhã no hebraico, aqui indica o início de um dia. Assim como nós, a cada manhã, Deus nos dá a possibilidade de iniciar mais um dia de misericórdia renovada, mais um dia de oportunidade. E aqui o Salmo por 2 vezes fala pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Isso indica o início de um dia. E iniciar um dia na presença do Senhor é apresentar, é entregar a Ele a expectativa. Na seguinte dinâmica, pela manhã eu apresento as minhas expectativas. E mesmo que o meu dia não seja conforme eu planejei, e mesmo que no desenrolar deste dia as coisas não saiam conforme eu planejei, eu gostaria, no final eu agradeço, entendendo que tudo correu no controle e dentro do propósito do Senhor. Muitas vezes nós só agradecemos o Senhor quando as coisas estão indo bem. Nós só lembramos que o Senhor é conosco diante da bonança. Mas poucas são as vezes que nós agradecemos pelas portas fechadas, pelos lugares onde o Senhor, com seu cuidado de Pai, com seu amor misericordioso, também não nos permite entrar. Então, essa dinâmica de logo pela manhã iniciar o nosso dia, assim como Davi fez, é a dinâmica daquele que confia, daquele que depende. Então inicio amanhã na dependência do Senhor e dependendo dos erros, das falhas que eu cometer, ao final do dia eu clamo por misericórdia, porque essas são as duas dimensões, as duas esferas, os 2 caminhos que o cristão precisa andar sempre. Andar na dimensão da dependência e andar na dimensão da misericórdia. Então pela manhã eu entrego ao Senhor as minhas expectativas e no final da tarde eu agradeço a Ele porque Ele é Deus, Ele guarda,
Ele protege, tudo que ele faz é perfeito, não há o que requerer no final do dia, não há o que exigir diante deste Deus, uma vez que tudo é dom, tudo é graça. E aqui, quando nós vemos Davi dizendo, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã, isso mostra que a oração, ela precisa ser intencional. Nós precisamos, meus irmãos, incorporar a nossa vida de oração como algo necessário e não como algo extraordinário. O cristão precisa trazer o dado da oração como algo necessário para a sua vida. O versículo revela o padrão de uma espiritualidade saudável. E o que é uma espiritualidade saudável? Oração constante, uma oração constante que vai nos levar a uma disciplina espiritual e através dessa disciplina espiritual, confiança ativa. Eu tenho um testemunho para os irmãos, inclusive sobre este devocional que hoje os irmãos acompanham. Eu sempre quis fazer devocional e olha, depois de um bom tempo, já pastoreando igreja. E aí surgiu a oportunidade de fazer o devocional para discipular um irmão da Casa Sal. Ainda não havíamos terminado a reforma da Casa Sal, então os devocionais começaram aqui em casa com o objetivo de discipular um irmão. E com isso vieram outros irmãos, inauguramos a Casa Sal e hoje nós temos devocional todos os dias. E eu não me esqueço que em um ensaio a qual eu estava com os músicos, eu falei sobre resistência. E eu dizia que muitas vezes nós não iniciamos um processo porque nós achamos que nós não temos estrutura e não temos resistência para iniciar. Mas nós nos esquecemos que a resistência só vai ser adquirida no decorrer do exercício desta ação. Hoje, depois de meses, de dias, eu tenho uma resistência para realizar os devocionais. Resistência essa que eu não tinha. Mas essa resistência não veio à toa, não. Ela veio de perseverança. No primeiro dia eu fiz devocional, no segundo eu fiz devocional, no terceiro dia eu fiz devocional. Depois de um mês eu comecei a gravar os devocionais e hoje todos os dias, pela graça de Deus, e digo pela graça e ajuda dos meus irmãos, porque o compromisso de eu estar toda manhã na Casa Sal conduzindo o devocional é uma forma que Deus escolheu através da vida dos meus irmãos também para me disciplinar, também para fazer crescer em mim a cada dia a confiança, junto com os irmãos. Então, mesmo que às vezes eu não queira estar lá, pelos irmãos eu vou. Então, a oração constante vai nos trazer disciplina e através da disciplina, confiança. A oração não é uma descarga, meus irmãos, de palavra, mas um momento de preparação. Veja que pela manhã, talvez nós iniciamos o dia atropelando as coisas, sabe? Tropeçando no sapato, tomando banho, já se arrumando, pensando no metrô que vai pegar, no trem, no fretado e aquele ritmo frenético. Mas aqui, Davi nos apresenta algo mais importante ao iniciar a manhã. Apresentar a Deus todas as nossas expectativas, todos os nossos projetos. Apresentar a Ele a nossa vida como um altar, porque se no Antigo Testamento nós imolávamos novilhos, animais, no Novo Testamento nós somos a oferta viva, então a nossa vida se torna um altar aonde constantemente precisa estar ardendo, queimando de amor em sacrifício a este Deus. A segunda parte do versículo traz algo importante, ele diz: me apresentarei a ti e vigiarei. Note, meus irmãos, que todas as vezes que o dado da oração é apresentado, também está unido, linkado o dado do vigiar. Não é sobre apenas você apresentar ao Senhor o seu dia e não vigiar. Oração e vigilância é necessário. Muitos irmãos oram, mas não vigiam, à medida que muitos vigiam e não oram. É sobre duas atmosferas, é sobre dois campos, o campo espiritual e o campo físico. Eu oro a Deus acessando o campo espiritual, mas eu também preciso, no meu campo humano, no meu dia a dia, vigiar. A necessidade de estarmos a todo momento em vigilância, a todo momento em conexão com esse Deus.
E aí, quando nós olhamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Davi diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Mais uma manhã. Eu não sei em qual horário você está realizando este devocional, mas mais uma manhã lhe foi lhe dada. Mais um dia de misericórdia renovada. Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se existe algo que precisa estar em primeiro lugar na nossa lista de a fazer, é buscar o reino de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Meus irmãos, orai a todo momento, mas orai em espírito. Não é sobre estar a todo momento de joelhos, mas é sobre a todo momento estarmos em espírito de oração. Espírito de oração. Meus irmãos, que nós possamos incorporar esse versículo no nosso dia a dia. Lembrar que as primícias são do Senhor. Tem uma música do PG que é muito linda, que ele diz: que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Amém, meus irmãos? E através desse versículo nós podemos trazer as seguintes aplicações para o nosso dia. O versículo aqui está encorajando-nos a cultivar uma rotina de oração. Rotina é sobre algo que é ordinário e não extraordinário. É algo diário. E se é diário, precisa ser intencional. Davi diz que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Então, é algo intencional. A oração na nossa vida precisa ser algo intencional, meus irmãos. Planejado, com hora marcada, com momento, sim, com momento. Separar um momento do dia para falar com o Senhor. Já reparou que nós separamos momento para tudo no nosso dia? Porque nessa administração da nossa vida, tudo é prioridade. Então talvez, se a leitura bíblica, se os nossos momentos de comunhão, de oração, de partilha não estão tendo espaço aí na agenda, deve ser porque isso não é tão prioridade como nós cantamos e dizemos que é. Segundo ponto, esse versículo nos ensina a esperar resposta com fé e paciência. Reconhecendo que Deus trabalha no tempo certo. Eu apresento ao Senhor. Eu sei que Ele ouve a minha voz, como diz o Salmo, mas a resposta vem dEle. Terceiro ponto, esse versículo mostra que a oração é também um ato de adoração, como um sacrifício espiritual. Torna a dizer, hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, mas a nossa vida se torna uma oferta de sacrifício a este Deus. Amém, meus irmãos? Não esqueça dessa letra do PG. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é meu desejo. Pai querido, nós te agradecemos por este devocional. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor, que diz que pela manhã ouvirás a minha voz. Como é bom saber, ó Pai, que somos ouvidos. Como é bom saber, ó Deus, que as nossas orações, as palavras que saem dos nossos lábios, elas não são lançadas ao vento. Obrigado, ó Pai, por ser este Deus bondoso, zeloso, Pai. E nos ajude a vigiar, Senhor. Nos ajude, Pai amado, Pai querido, a incorporar estas orações, Pai. Nos ajude, ó Pai, a apresentar a Ti as nossas expectativas e ao chegar o entardecer, agradecer a Deus pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelos Teus livramentos, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.